E a física quântica estava como nessa época, ou não existe? Em que etapa que a gente estava? Porque Einstein, ele brigou muito, né, com o pessoal da física quântica, porque ele não conseguia unir as duas coisas, né? O trabalho dele com a física quântica. Yeah, he did work with quantum physics initially, but then he got very disappointed with the message of quantum physics because during his lifetime, the message was just not properly understood. Deus não joga dados, né? Então, exato. O que acontece é que ele estudava, né, ele trabalhou com a física quântica, mas no final da vida ele ficou muito decepcionado porque a mensagem que a física quântica estava passando naquele momento não era tão legal. The problem simply was that Einstein was a deeply spiritual man. Então o problema o Einstein era um cara muito espiritualizado, profundamente espiritualizado. And all the people who were doing quantum physics in those days, I'm talking about 1920s, 1930s, almost everyone was already a materialist. Então o que acontece nos anos 1920, 1930, todo mundo estava fazendo física naquele momento, eles eram de uma corrente de pensamento, chamada corrente de pensamento materialista. Entendi. Belief was very strong that all we have, reality, is simply space and time and matter moving in space and time. Então a crença naquele momento era muito clara, quase unânime, de que tudo que existe no mundo é matéria, tudo é matéria, e tudo está dentro do espaço e do tempo, e essa matéria tem uma movimentação dentro do espaço e do tempo. Essa era a crença. Whereas quantum physics was hinting at two realities. One, this reality, this space-time reality, where we see manifest things like book, pen, you, I, but another reality, where we don't see things manifest, we see things as possibility. Então o que acontece é a física quântica começou a questionar isso e falar assim, opa, peraí, não é só de matéria que existe. Então a física quântica começou a mostrar que existem duas realidades. A realidade manifestada, que é essa aqui que a gente está vivendo, né? Você pega no livro, o que a gente sente, tudo isso, mas começou a mostrar que tem uma outra realidade. Uma realidade que é fora do espaço e do tempo e que as coisas não são manifestadas, mas elas existem em possibilidade. Então, isso que é o fascinante que eu vi nos seus livros, né? Que numa infinidade de possibilidades, algumas coisas se tornam reais, se tornam realidade. E a física quântica é estranho, né? Porque esses cientistas, eles não têm do lado espiritual. Como que eles receberam essa ideia de que uma coisa pode estar aqui e ao mesmo tempo estar ali? Como que bateu neles isso? E a frase do Einstein, né? Deus não joga dados, é em relação a isso também? It's a little more complicated. So, É um pouquinho mais complicado, mas vamos lá. So yes, problem was that objects were waves, which can be in many places at the same time. Exato. But how can that be? Não fazia sentido, né? Então, It didn't make sense. But objects were also particles, so that made sense. então o que acontece né, na física quântica mostrava que os objetos são ondas, Certo. ou seja, um objeto pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, como uma onda. Você pegar uma onda, você visualiza uma onda, uma onda na água, ela está em vários lugares ao mesmo tempo. Então como é que esse objeto pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas também esse objeto é uma partícula, ou seja, algo que está no lugar. Como isso? Né? So people started rationalizing it. Like if you throw a coin, Sim. then it falls either head or tail, right? Some experiments you find head, some experiments you find tail. Então o pessoal começou a racionalizar, tentar achar uma explicação racional do tipo, jogando uma moeda cara ou coroa, fala, olha, às vezes da cara, às vezes da coroa. So they started thinking like quantum objects are very weird objects. We can never understand it. Eles começaram a falar, cara, os objetos quânticos com esse comportamento são muito esquisitos, a gente nunca vai entender. And it is the observer, the experimenter, who choosing the apparatus is choosing whether the object will show its wave face or the particle face. Então aí, porque quando esse objeto, né, porque na física, can I explain a little bit, elaborate? Yeah, sure. Vou Vamos lá. entrar aqui um pouco para tentar explicar. Então, esse experimento da física quântica, ele mostrava que
Não precisa traduzir, não. Desculpa. Esse experimento da física quântica, ele mostrava que um elétron, ele pode se comportar como onda ou como partícula. E aí o Amit falou, dependendo do quê? Uma moeda para cima. Só que aí eles descobriram que não. Na verdade, quem observa isso, quando a gente fala observa, nós observamos a partir de um aparato. A gente não vê o elétron, né? A gente não tem como ver. Mas o contador Geiger. Então, quando existe o papel do observador, o observador, ele influencia, e aí ele faz aquele objeto que estava como uma função de outra, se transformar em partícula. Como se um observador externo gerasse influência para transformar, para mudar a característica do objeto. But they could never explain, the scientists who were trying to rationalize it that way, that when an object will show up at what position? The wave is there, but it collapses into a particle, right, when we measure. But where the particle will be, where it will show up, how, and because of what? What is the agency that is determining where it will show up? They could not determine. So they would say that Einstein said that, well, is that decided by God playing dice? That's what his objection was. Então o que acontece nessas mensurações, né? Então beleza, o observador observa, e aí quando ele observa, aí o elétron ele vai se manifestar num determinado lugar. Só que nos experimentos era uma hora é aqui, outra hora é aqui, outra hora é aqui, outra hora é aqui. Então, o que determina, qual é o causador, qual é o agente que determina aonde ele vai se manifestar? Porque é tão aleatório. E aí que veio a frase do Einstein, do tipo, como se Deus não joga dados, entendeu? Whereas, when the whole story came out, which, by the way, took me until 1985, so I started in 1975, 10 years, but I found the answer. The answer is that consciousness chooses. It's not like dice playing. Consciousness chooses. It's a choice. Então, e aí que eu, depois de estudar durante 10 anos, então eu comecei a ter contato com isso em 75, e foi lá em 85 que eu resolvi esse paradoxo, que quem escolhe? Quem faz essa escolha? É a consciência. Quando a gente fala de consciência, eu não estou falando necessariamente da nossa consciência, é uma consciência não local. Ele vai falar um pouco disso. É esta consciência que define aonde vai estar. And consciousness chooses with a purpose. E a consciência escolhe com um propósito. The purpose is to bring more love, more goodness, more truth, more beauty, more abundance in our life. O propósito essa consciência escolhe para que nas nossas vidas exista mais amor, mais abundância, mais verdade, mais beleza. It's a tremendous vision. I think Einstein would have loved it. É uma visão incrível. Acho que o Einstein ia amar isso aí. E nesse momento que o senhor lê esse livro e esses experimentos estão acontecendo, realmente faz sentido aquela frase de que a gente pode mudar então a realidade. A realidade ela é líquida, né? Ela tá lá e de repente você observando, você faz ela se tornar real. Isso fez o sentido na tua cabeça então? It does make some sense now because they gave a very simple recipe in those days, 1975. But when we fully understood it, it's complicated, but it can be done. Então o que acontece lá, quando eu fiz o workshop nos anos 75, eles davam uma solução como algo muito simples. Mas aí depois eu fui entendendo que é mais complicado do que parece, mas sim, pode ser feito. So I make the intention, I want, but this intention has to be in tune with divine intention. Então o que acontece faz sentido, eu tenho uma intenção, eu me sintonizo, eu faço, só que para que essa intenção se manifeste, ela tem que estar em consonância, em harmonia
com o que ele chama da intenção divina, mas aí não precisa ir do lado Claro. teológico, né? Ele vai explicar. The Mas- problem with parking space for a car is that it does not fit in God's agenda. Entendi. A Tem questão coisas é, importantes, a né? questão é, exatamente, uma vaga na garagem, uma vaga de estacionamento não tá dentro da agenda dos propósitos de Deus, né? Então não But é you algo... You know, I had a problem in my personal life. I got married a second time, and this wife, from the beginning, became a challenge because she always claimed that I don't love from my heart. I love from my head, and that's not love. Então eu passei por um desafio muito grande na minha vida. Então eu me casei pela segunda vez. E aí essa esposa que eu tinha, ela sempre dizia, falava, Mitch, você não ama a partir do seu coração, você está amando a partir da sua cabeça. And she said, I cannot possibly allow myself to fall in love with you. I love you, but I'm not going to fall in love with you until you discover your heart. Então ela falava, Mitch, eu não consigo me apaixonar por você, eu te amo, eu amo você, mas não consigo ficar apaixonada por você até você encontrar o que é esse amor no coração. So this time, I concentrated not on parking space for my car, but I concentrated on my heart so that my wife can love me. Então nesse momento eu falei, então eu não vou ficar me concentrado e desejando a vaga no estacionamento, mas como que eu vou intencionar e me concentrar no meu coração para minha esposa se apaixonar por mim? It still took some years, but it worked. Demorou uns anos, mas funcionou. So the power of intention, that part is true. Então o poder But- da intenção faz sentido, essa But it parte é has to- verdade. But it has to be in tune with how movement of consciousness, divine intention, is going. Então, só que o que acontece, essa intenção, para fazer sentido, ela tem que estar em ressonância com esse movimento da consciência, né? O que a gente faz cientificamente é o movimento da consciência quântica, mas se a gente entrar para a linguagem mais teológica, é o desejo de Deus. Entendeu? Então, isso que eu ia falar. A oração, né, a prece, ela de certa forma, você está colocando uma intenção, tem em consonância com uma inteligência, com o Criador, com uma coisa superior, para tentar transformar a realidade. Deus me cura de uma doença. Eu estou tentando alterar uma realidade, um câncer que a pessoa tem ou que eu tenha, através de uma oração. E há pesquisas que dizem que a oração ela tem resultados, que essa força de vontade, que teu corpo reage a uma oração, a uma intenção. Qual é a explicação disso? Very much so. So, first part, I intend for greater good. So we generalize a little, not so much contraction. Então o que acontece? Me. Primeira parte é um processo isso. Certo, é. Primeiro eu faço a intenção. Mas essa intenção, eu tento fazer ela menos autocentrada, menos egóica. Menos egoísta. É mesmo assim, certo. para que, mesmo que seja para você, mas para que seja para o bem maior, para Claro. que seja para alguma coisa maior do que Eu só quero me curar para isso, cuidar do meu filho, por da exemplo, minha família. ou só jogar assim, Tá. para que seja um bem maior. Tá. Entendeu? A intenção é essa. And at that stage, I really start praying. Aí Let nessa, my intention be consonant with your intention, divine intention, movement of consciousness. então aí eu posso entrar com uma oração que a minha intenção esteja em consonância com esse movimento da consciência. Ou você pode chamar de intenção divina, mas o nome científico é o movimento da consciência quântica. And you must have noticed that the prescription is not just prayer, but people prescribe that after prayer, you be silent for a while. Então você vê que quando as pessoas entram em oração, não é só a oração. Depois de um processo de oração, é o silêncio. É o recolhimento, o silêncio. Quantum science says the same thing. Be silent for a while. A ciência quântica mostra isso também. Você tem que ficar em silêncio por um momento. And then what comes is an intuition, not the full answer to the problem, but a glimpse at the answer. Então, e aí o que vem é uma intuição. Então não é não é resolver todo o problema, mas é como se fosse um insight mesmo, uma percepção daquilo. So this is the first part of manifestation, not the complete manifestation. And then comes the creative part. You have to use the creative process. That's another 4-stage process in order to really manifest
the product that you want. E aí isso é só uma parte, mas aí você tem que entrar com o processo criativo. Então assim, a criatividade, ela tem 4 etapas para você entrar, usar essa criatividade, uma criatividade mais fundamental, né? Não é, e aí você tem estágios para que isso aconteça.